Seja bem-vindo a mais um Eu Conto Você Conta. Seja bem-vindo a 2025. Eu sou o Marcos Saraiva, o seu host de sempre. E essa é a nova temporada desse podcast. Se você ouve esse podcast há algum tempo, ou se você já desistiu e aí viu um episódio novo do nada e falou, vou clicar aqui pra ver que diabo tá acontecendo. Obrigado. Como fica claro de ver pelo meu histórico de uploads, eu caí nessa rotina de fazer uploads por um tempo, então parar e tentar de novo e parar, tentar de novo e parar. E esse ano eu cheguei à conclusão de que se eu quero que esse podcast continue fluindo como fluiu no início, com menos tempo que eu tenho hoje disponível, graças a diversos outros projetos, é melhor que eu faça da forma que seja mais fácil pra mim. E a verdade é que esse podcast nasceu de uma frustração minha, que eu queria muito falar sobre, que foi Final Fantasy VII Remake. Como, se você olhar os primeiros episódios desse podcast, são sobre alguns videogames que a gente jogou lá para idas de 2021, 2020. Com o tempo eu passei a buscar conteúdo para falar que eu tentava considerar que as pessoas queriam ouvir e tudo mais. E isso acaba minando um pouco a minha capacidade de produzir esses episódios. A verdade é que esse podcast ele existe para que eu possa expressar algumas coisas que são de outra forma difíceis de expressar. A verdade é que quando a gente assiste filme, quando a gente lê um livro, nem todo mundo quer sentar e ter uma conversa sobre o filme, sobre o livro. E nem sempre você tem a oportunidade de falar tudo que veio à cabeça e pensou e tal. Então eu vou usar esse espaço para isso. E o que você acha então de 50 episódios desse podcast esse ano? Hein? Mais do que eu jamais publiquei em um ano? Será que é possível? A minha ideia esse ano é publicar mais ou menos um episódio por semana, porque eu estou fugindo um pouco desse formato anteriormente desse podcast de horas, de episódios de 3 horas, 2 horas, 1h30 que seja. Apesar desses episódios ainda existirem, porque eu ainda vou reunir o pessoal, as pessoas que, se você já nos ouve, o Anderson, o Cupelo, o Erisvaldo e alguns outros convidados ainda estarão presentes, mas serão muito mais esporádicos. A ideia aqui é conversar uma vez por semana sobre um filme que eu assisti, um livro que eu li, trazer ideias que eu acho que poucas pessoas estão falando a respeito e jogá-las no ar para que vocês também possam retornar a mim algumas ideias sobre esses filmes, esses livros, esses videogames, e a gente possa ter essa conversa que pra mim é raro que aconteça. E um desses filmes que eu assisti, na verdade eu acabei de chegar em casa do cinema, foi justamente Nosferatu. E provavelmente esse ano, durante esses 50 episódios que eu planejo publicar, eu vou abraçar muito mais essa minha paixão por conteúdo de horror, terror. Sempre fui muito apaixonado por esse tipo de coisa. Ultimamente tenho me aventurado a escrever horror, escrever terror. Então, durante esse ano, vocês provavelmente vão ouvir os meus takes e opiniões sobre muitos filmes dessa via, apesar de não ser a única coisa que eu vou falar sobre aqui nesse podcast. Prepare-se também para esse ano ouvirem alguns audiocontos que eu já gravei, com alguns, inclusive, convidados exclusivos, alguns atores de voz, mas vocês vão ficar sabendo em breve, durante as próximas semanas. Alguns desses audiocontos que vocês terão o prazer de ouvir serão de minha autoria, outros não. E é claro, de vez em quando, na semana, ao invés de ter um episódio aí de 10 minutos, 15, 20 minutos, como esse agora que você está ouvindo, você vai abrir e vai ter um episódio de 2 horas de alguma coisa que a gente gravou e eu consegui editar depois de meses trabalhando. Mas é isso, vamos conversar hoje sobre Nosferatu. Como eu falei, eu acabei de voltar do cinema, muito impressionado pelo filme. Eu vou primeiro falar sobre esse filme sem spoilers, se você ainda não assistiu e está em cima do muro.
Ou se você já conhece o filme original, já conhece também alguma coisa sobre Drácula e ainda não viu o filme de 2024 e quer tentar entender. Esse filme saiu muito recentemente, se eu não me engano ele saiu ali por volta do Natal de 2024. Tô gravando esse episódio agora no dia 4 de janeiro. E ele é um remake do filme original, Nosferatu. É um filme alemão de 1922. É um filme mudo, em preto e branco, que marcou o cinema. Tem uma pegada cultural enorme que deixou aí muitos traços que até hoje você pode enxergar em filmes de terror e horror. E esse filme, o Nosferatu Remake de 2024, foi dirigido por Robert Eggers, que tem só bomba no repertório dele. Ele é um diretor de A Bruxa, O Homem do Norte e O Farol. Dentre desses, apesar de eu achar todos os bons filmes, O Farol é o único que não me agradou tanto assim. Mas, indo direto ao ponto, Nosferatu me surpreendeu como um filme muitíssimo expressivo. É um filme muito imagético, que usa muito as cores e as luzes e as imagens para trazer sensações diferentes para quem está assistindo, para engolfar o ouvinte com uma atmosfera intensa de horror, de suspense. E especialmente no início do filme, quando você ainda, ao invés de ver a criatura sobre a qual o filme se refere, você só vê os traços dela e os efeitos dela ao redor de onde ela mora ou nos sonhos das pessoas. É tudo muito sombrio, com cores muito tristes. E esse filme ele faz uma alusão muito forte ao filme original, especialmente nas cenas que se passam durante a noite, porque nessas cenas tudo é mostrado na tela com um tom muito desaturado. É quase como se o filme se tornasse um filme em preto e branco nessas cenas noturnas. Para quem conhece a história do filme original ou a história do Drácula, Nosferatu ele segue muito de perto essa história. Eu falo ou a história do Drácula porque Nosferatu ele é famoso por ser uma cópia do Drácula, essa é a verdade. Resumindo muito a história desse filme, quem o criou originalmente queria fazer uma adaptação do livro de Bram Stoker, o Drácula, porém não conseguiu os direitos, então o criador ele tomou liberdade de fazer um filme com uma história praticamente idêntica, porém mudando alguns pontos cruciais para tentar fazer com que a obra fosse algo mais único. Não conseguiu, na verdade esse filme não era para existir, porque a família de Bram Stoker mandou destruir o filme, que foi destruído, mas alguma cópia ilegal ressurgiu nos Estados Unidos, alguém levou essa cópia para os Estados Unidos, onde o filme foi exibido e aí fez o sucesso que fez, então a gente tem hoje essa referência de Nosferatu por causa disso. Mas para quem leu o Drácula de Bram Stoker, a história é muitíssimo parecida. E o filme é muito bom, com atuações assim absurdas. Eu fui sem saber muito, eu gosto de assistir o filme sem saber muito sobre ele, eu nem sabia, na verdade, que o Willem Dafoe era o doutor que aparece mais tarde no filme. E eu não tinha ideia de que o Bill Skarsgård era o Nosferatu. E eu fiquei sem saber, eu só fui descobrir depois, quando eu fui gravar esse episódio aqui, e descobri que ele era o Nosferatu. Eu falei, meu Deus. Mas sim, se você quer assistir o filme, sinceramente, ao meu ver, ele é um filme que vai concorrer a Oscars. Ele é um filme que tem um piso dramático enorme, que tem um elenco incrível, que tem um visual espetacular, algumas cenas memoráveis que no cinema dava vontade de pausar o filme para poder absorver um pouco mais, que tem uma atmosfera incrível de terror, um horror que é um horror mais profundo, que é o horror que eu gosto, onde a criatura ela tem um papel muitíssimo importante e pesado, onde você sente um terror real ao notar que a criatura está próxima, porque ela tem o poder de causar dor e sofrimento. O que eu tenho visto muito nos filmes de horror modernos, fugir desse terror mais impactantes e tentar
se autodenominar um filme de terror porque de vez em quando a pessoa tá assistindo e leva um susto, né? É o famoso jump scare, é filme de susto que eu chamo, não é filme de terror, é filme de susto. Mas o Nosferatu não, ele é um filme sobre o Nosferatu e sobre os personagens, especialmente ali os dois personagens principais, ao meu ver, que é Ellen Hutter e o Thomas Hutter, que são os atores Lily Rose Depp e Nicholas Hoult. É sobre eles, e o Nosferatu ele tem um papel crucial, ele traz de volta aquele horror. Sim, é um horror antigo, é um horror de criaturas, de alguma forma, como é baseado numa história que tem mais de 100 anos de idade. Ele é um pouco clichê, mas é muito refrescante assistir um horror assim, um horror que pega um clichê e fala, não, deixa eu te mostrar como se faz isso da forma correta. Porque desde o primeiro momento que o Nosferatu surge nesse filme, você nota que ele não é uma criaturinha que tá lá só pra assustar, que né, esse filme não vai ser um daqueles filmes americanos que tem que pegar um machado e uma bazuca e vamos lutar contra o bicho do mal. Não é isso, esse filme não é isso. É um filme que preza muito mais pelo simbolismo, tem muita simbologia nesse filme, é um filme que preza muito mais pelas decisões dos personagens, de como lidar com essa criatura que é, né, que está muito além da capacidade de todos eles, e de entender a si mesmos para tentar superar esse problema. E é também um filme sobre as consequências dessas escolhas e como alguns personagens não conseguem seguir em frente com algumas das decisões que eles tomam. Vale muito a pena assistir, especialmente se você gosta de horror. É um filme magnífico. Talvez a minha única crítica quanto ao filme seja justamente pela idade do roteiro e da história. Eu acho que às vezes, assim, eu prezo muito pela lógica do roteiro, porque pra mim, se você quer criar tensão, a pessoa que tá assistindo ao filme, né, ela deve entender o motivo das coisas acontecerem para ela poder sentir a tensão que o autor gostaria de sentir. E muitas vezes, nesse filme, sem entrar em spoiler, mas por ter esse formato mais antigo, né? É um roteiro realmente mais antigo. Algumas coisas parecem acontecer só porque o autor quis. Algumas pessoas se curam milagrosamente, outras pessoas ficam doentes milagrosamente. Enfim, algumas coisas acontecem que parece que só acontecem, especialmente algumas cenas que parece que existem só para serem perturbadoras, elas não adicionam nada, ou até adicionam, mas não tem explicação de por que elas existem. Eu vou entrar em detalhes agora na próxima parte, vou até falar agora na parte de spoilers, então se você quer assistir o filme e não quer saber, se você nunca leu o Drácula de Bram Stoker, ou se você nunca viu o filme original e não quer saber spoilers, pare agora de ouvir, e depois volte aqui e ouça o resto. Deixe seus comentários, se você está ouvindo isso no YouTube, por favor, e quiser adicionar alguma coisa, foi assistir o filme e voltou, achou bom, achou que eu falei besteira, deixe um comentário aí. Se você estiver ouvindo isso em qualquer outra plataforma de podcasts, também pode mandar um e-mail para mim, eu vou deixar o e-mail lá na descrição, ou então se tiver espaço para comentário, deixa que eu vou ler. Olá, aqui é o Marco do Futuro e eu estou adicionando essa nota muito rapidamente para dizer que o filme se passa na Alemanha, mas durante todo esse áudio você vai me ouvir falando que o filme se passa na Inglaterra. Isso porque eu me confundi com a história do Drácula, que se passa em Londres, e eu fiquei achando que esse filme se passava na Inglaterra, quando na verdade ele se passa na Alemanha. Então, perdão pelo pequeno erro. Mas entrando para a parte de spoilers do filme, tem uma cena que foi muito impactante quando eu estava assistindo o filme, que foi a cena mais pro final, que é quando a Ellen, ela confessa pro Thomas que provavelmente a razão do Nosferatu estar vivo é ela.
E ela meio que fala que ela é a única forma de destruir, de acabar com essa praga, né? Lembrando a vocês também que eu assisto esses filmes todos em inglês sem legenda, porque atualmente eu tô no Reino Unido, então não vai ter legenda aqui. Eu posso perder alguma coisa, me corrijam se eu estiver errado, né? Eu posso perder alguma coisa no diálogo, porque é difícil às vezes assistir um filme num idioma que não é o meu original. Mas essa cena me pareceu um pouco gratuita, porque, primeiro, o Thomas ele tava doente até ali, super fraco, ela teve que carregar ele pra casa, e aí de repente ele acorda e fala, vambora, a gente tem que ir embora. E ela fala, não posso ir embora, não posso ir embora porque eu acho que só eu posso resolver esse problema. Ele fala, não, eu tenho que te tirar daqui, coisa e tal. Ele acha que tá dando pra ela notícia que é uma novidade pra ela, né? Existe um demônio à solta e ele está atrás de você. E aí ela fala que não, na verdade já sei que esse demônio existia. Mas aí ela começa a demonstrar os sinais de que tá sendo possuída, né? E é tudo muito impactante, muito assustador, né? Umas cenas muito grotescas, assim. Ela revira os olhos. Tem uma hora que eu achei que ela ia, inclusive, arrancar a própria língua. Foi uma coisa bem impactante. Mas aí ele fala que vai chamar o médico, e aí ela corre atrás, fala que não, e fala pra ele que ele faz sexo melhor que você, e aí ele começa a transar com ela, e eu, meu Deus, o que é isso? E aí durante a transa ela faz uma carona né, com aquela, inclusive tem muita capa de vídeo do YouTube que tem essa cena dela toda ensanguentada, com sangue saindo dos olhos e da boca. E aí ele leva um susto e se afasta, e ela tá normal de novo, eles se abraçam e fazem promessas de amor um pro outro. É uma cena, assim, magistral, no ponto de vista cinematográfico, porém eu não entendi o papel dela na narrativa, porque ela não fez muito sentido pra mim. As ações tomadas pelos personagens e o diálogo ali não fizeram muito sentido pra mim. Existem outras cenas desse tipo no filme, mas essa talvez seja a minha única crítica quanto ao filme. E eu acho que isso vem desse script mais antigo, dessa visão que às vezes se perde depois de um século, né? Que às vezes fazia mais sentido pro pessoal daquela época, e hoje a gente exige um pouco mais de racionalidade por trás das ações dos personagens. Mas a história do filme é muitíssimo interessante. E pra dizer a verdade, eu tentei, inclusive, achar alguém que fizesse um resumão dessa história online e não encontrei. Então, eu vou narrar aqui muito rapidamente o que eu entendi dessa história. E é o seguinte, parece, pelo que eu entendi, a Ellen Hutter, quando ela era jovem, ela era uma menina muito isolada, ela tinha aparentemente problemas de saúde, ela cita uma hora epilepsia, e esse filme se passa ali para idos de 1800 e alguma coisa, né? Então, é uma época especialmente hostil às mulheres. É uma época onde, se as mulheres têm problemas de qualquer tipo, elas são diagnosticadas com algum tipo de histeria. Então, assim, a medicina não era tão... Tinha lá as suas aplicações, mas a verdade era que muita coisa ainda estava para ser descoberta e tal. E ela tinha muitos problemas e ela se tornou uma pessoa muito sozinha por causa disso, a ponto de isso se tornar uma aflição enorme no coração dela, e ela clamar por algum tipo de ajuda, alguma coisa, qualquer coisa, né? Alguma coisa que faça a ela companhia, que tire aquela solidão, aquela angústia que ela sentia no peito por tudo que ela estava sofrendo. E o filme também implica que ela tem alguma capacidade paranormal, alguma coisa diferente, algum tipo de clarividência, alguma forma de se projetar em outros planos de existência, talvez projetar sua mente em outro lugar, e não era muito levada a sério quanto a isso também. Então, nesse momento, né, ela muito jovem, muito sozinha, ela clama para que qualquer coisa venha para acudi-la. Quem acorda é o Nosferatu. Eles fazem um pacto onde ela promete que será dele quando ele exigir. E aí é o que eu falo, isso pode ser uma falha minha no idioma, por eu estar assistindo no idioma terceiro, ou pode ser simplesmente uma fala do script. Eu não fujo disso, porque, como eu falei já mais 10 vezes aqui, é um script que me parece um pouco antiquado, mas a verdade é que esse pulo, existe um pulo de tempo onde ela se torna, né, uma mulher adulta e está casada com o Thomas,
muito feliz, e o Nosferatu ele não está com ela, né? Ele se encontra na Transilvânia. E aí existe uma cena em particular do chefe do Thomas, que é um dos vilões do filme, que eu acho que é o Nock, eu não sei direito, mas o chefe do Thomas, ele fazendo uns rituais malucos pra convocar o Nosferatu, uma coisa assim. Isso não ficou muito claro pra mim, mas depois revela-se que ele é um servo do Nosferatu. Mas a verdade é a seguinte, o Nosferatu ele finalmente decide que vai convocá-la pra ser, né, a sua mulher e tal, a sua companhia. Pra isso ele usa o servo dele, que tá na cidade onde o Thomas tá, que é o chefe do Thomas, e manda o Thomas para Transilvânia, onde o Nosferatu se encontra. Existe um motivo oficial, né, que o Thomas está indo lá para dar para ele um contrato de uma mansão que ele quer comprar naquela cidade, na Inglaterra e tal. Mas a verdade é que parece que o Nosferatu ele é uma criatura travada em regras que devem ser explicitamente seguidas. Isso é uma referência né, aos contratos demoníacos de entidades, onde apesar do demônio ter poderes incríveis, ele ainda exige que você assine um contrato, porque é uma criatura que é obrigada a seguir certas regras incompreensíveis para os seres humanos. Então, na verdade, isso tudo foi uma enganação para levar o Thomas até o castelo do Nosferatu, na Transilvânia, onde ele é enganado a assinar um contrato, né, que está escrito numa língua que ele não entende, e nesse contrato ele anula o casamento dele com a Ellen, ou seja, liberando o caminho para o Nosferatu agora persegui-la, né? E essa cena é bem peculiar porque ele faz isso em troca de uma bolsa de ouro. Existe esse dilema, ele é um homem honrado e ele quer o melhor para a família dele, para ele, para a esposa, mas até onde ele vai pelo dinheiro, né? Porque ele acabou de se casar, ele abandona a esposa por 6 semanas para ir para outro lugar porque vai ser bom para a carreira dele, né? Depois que o Thomas ele assina esse contrato, ele é descartado, né? O Nosferatu ele literalmente joga ele aos lobos, mas ele consegue escapar e volta para a Inglaterra. Mas o Nosferatu ele também vai para a Inglaterra por uma viagem de barco. E aí existe um detalhe que depois entra o personagem do William Dafoe, que é o professor Von Franz, que parece que o Nosferatu ele é uma criatura que ele deve sempre retornar à terra onde ele foi enterrado e tal. O filme não cita isso muito bem, mas pelo que eu acho que acontece, porque é assim que o Drácula faz no livro, ele leva a caixa com essa terra consigo para a Inglaterra, para aí ele bota essa terra lá na nova mansão que ele vivia, e aí ele tem essa proteção, ele vai retornar à terra dele onde ele foi enterrado, mas ele trouxe a terra com ele, então agora ele pode ficar na Inglaterra, né? Existe também, pelo que eu entendi, e pode ser só uma sugestão do filme, mas existe também essa ideia de que a Inglaterra é um país muito mais evoluído, muito mais sofisticado, e não tem essas superstições imbecis, né, palavras do Nosferatu, desses povos menos civilizados, por exemplo, o povo da Transilvânia, que é mostrado no filme como uma série de ciganos, cheio de superstições, mas são justamente essas superstições que mantêm o Nosferatu em xeque na Transilvânia. Então parece que o Nosferatu está ali realizando um plano para fugir da Transilvânia, onde ele é sempre atacado por esses povos que se lembram das lendas antigas e se protegem por causa disso. Você vê no filme uma hora uma mulher benzendo as janelas da casa com alho, né? Ele tá indo para uma cidade que é, entre aspas, evoluída e livre dessas superstições, porém evolução aqui é um termo posto em questão, né? Porque ao mesmo tempo que a ciência evolui, esquece-se das tradições e das lendas antigas, e aí o Nosferatu ele ganha poder justamente pela ignorância do povo. E isso é muito bem exibido no personagem Friedrich Harding, que é o patriarca lá da família que é amiga ali do Thomas, dos Hutter, né, do Thomas e da Ellen. O Friedrich, ele nunca aceita a existência do sobrenatural nessa história toda. Ele perde a esposa, ele perde as filhas, ele perde o filho que ainda não tinha nem nascido. E em momento nenhum ele aceita as palavras do professor Von Franz, apesar de às vezes tornar-se óbvio de que aquilo existia algo sobrenatural. Mesmo quando todas as esperanças se vão, ele não aceita aquilo e morre
né, em uma espécie de loucura, já tinha assumido a praga, ele já estava doente. E ele é basicamente ali o avatar da evolução industrial ali, né? Onde ele se esqueceu completamente de que nem tudo é razão, né? Deve existir um papel ali que muita gente chama de superstição, mas que pode ser o misticismo, o sobrenatural, ainda existe, né? Pelo menos no mundo desse filme. E aí o Nosferatu ele chega na Inglaterra e fala para Ellen que ela deve, né, como prometido, ela vai ser tomada por ele, mas aí segundo as regras, ele tem que seguir essas regras, ela deve fazer isso de livre e espontânea vontade. E aí ele força ela a tomar essa decisão, matando as pessoas que ela ama, uma a uma, durante os dias em que ela não decide, dá para 3 dias para decidir e tal. Enquanto isso ali, o Thomas, o professor Von Franz e o outro doutor lá, eu acho que é o Wilhelm, eles se unem e fazem um plano para derrotar o Nosferatu. E é engraçado porque essa parte no filme me confundiu um pouco depois que eu entendi que foi de propósito. Porque eles fazem todo o esquema de, não, vamos ao castelo do Nosferatu durante a noite para atacá-lo no caixão dele, né? Vamos botar ali uma estaca no peito dele. E eu pensando, calma, mas o Nosferatu ele dorme durante o dia, né? Porque ele é o vampiro, né? Por que eles vão atacar de noite? Isso que eu não entendi. E aí depois eu entendi, depois você continua vendo o filme, você entende que o professor ele já sabia dessa jogada da Ellen, que só ela poderia acabar com aquele problema. Quando ela finalmente aceitasse a posse do Nosferatu, a praga, porque parece que o Nosferatu, onde ele está, as pessoas morrem, existe uma praga, existem doenças, né, ratos e tal. Essa praga iria se esvair, porque ele ia conseguir o contrato dele lá com ela, ele ia conseguir o que ele queria. O Thomas ele não queria aceitar isso, então o professor tira o Thomas de perto dela, faz ele uma jornada heróica para matar o Nosferatu, mas o Nosferatu não estava lá, estava o servo dele. Isso não ficou claro no filme, mas pelo que eu entendi, existia um outro papel que o professor Von Franz ele faz, que é botar fogo naquela casa, que parece que era o lugar que o Nosferatu preparou para retornar ao nascer do dia, porque o que acontece é que o Nosferatu ele vai até a Ellen, ela se entrega a ele suga o sangue dela, existe ali um destaque nela pedindo para ele continuar sugando, ele se levanta, ela fala, não, mais e mais, porque parece que ela tá forçando ele a continuar com ela até o sol nascer. E aí tem uma hora que ele suga, ele olha para a janela, olha, o sol tá nascendo. E aí eu entendo que ele não consegue mais retornar à terra dele porque foi destruída pelo professor Von Franz. E aí ele sucumbe à luz do sol e se desfaz. Não sei quão explícito isso tá no roteiro. Muitas das coisas que eu falei aqui são suposições minhas, mas foi assim que eu entendi a história. E aí, como eu falei antes, deixa seu comentário para me dizer o que você achou, se você entendeu ou não, assim, dessa forma, se eu falei muita besteira, mas é basicamente isso. E o filme, assim, a história, eu achei muito interessante. De novo, é um filme que ressuscita esse horror mais macabro, mais tenebroso, onde a criatura, ela exige um sacrifício, ninguém ganha no final. O Thomas ele perde a esposa, toda a família Harding se vai. Então a criatura ela tem um impacto muito maior, mas ela também tem um simbolismo, porque ela nasce justamente da solidão que ela sentia que a Ellen sentia por ser excluída da sociedade e da própria família, né? Ela não tinha amor, então ela busca amor em um outro lugar, e isso causa um problema enorme para a sociedade ao redor dela. Tem como explorar muita coisa aqui nesse filme, eu não vou entrar em tantos detalhes assim, porque esse áudio já está se alongando demais, e a minha ideia era publicar episódios curtos por semana, e o primeiro do ano já estou mandando aqui vários minutos além do que eu planejava. Mas é isso, o filme ele tem essa crítica aos problemas que as mulheres passavam no passado, né, onde a medicina achava que boa parte era histeria, que para passar deixa ela dormindo. Uma das soluções que o médico manda aplicar é botar ela num corpete e apertar o corpete para tentar impedir a circulação do sangue, para ver se ela melhorava. Ninguém levava ela muito a sério, né? Apesar dela expressar coisas muito reais. No geral, quando eu terminei de assistir, eu tava com um sorriso no rosto. Eu achei o filme muitíssimo belo e ao mesmo tempo terrível.
e com certeza é um filme que eu vou assistir de novo no futuro em português ou com legendas em português para ver se eu perdi alguma coisa. Enfim, deixa aí seu comentário para dizer se você acha que eu esqueci de falar alguma coisa, se eu errei na minha interpretação. A ideia desses áudios semanais é justamente que sejam umas primeiras impressões minhas de um filme. Eu vou tentar gravar esses episódios no momento que eu saio do cinema para ter aquela coisa mais fresca na minha cabeça. Então a ideia mais é essa, é ter essa conversa inicial. O que você achou do filme, o que você não achou. E se eu falei alguma besteira, eu conserto nos próximos episódios. Um grande abraço, um feliz 2025 e muita coisa para vir esse ano. Bola pra frente. Valeu!